Vamos analisar a capacidade militar, mais precisamente o arsenal disponível do Hezbollah, que, como sabemos, prometeu vingança contra Israel depois da morte de um de seus principais comandantes. Bom, nos últimos 10 anos, nós temos visto que o Hezbollah vem intensificando os confrontos na fronteira com Israel. Eles têm lançado o que chamam de ataques de saturação, que, na prática, é uma tática para testar as defesas de Israel, tentando achar brechas. E além disso, estão mostrando novas armas como resposta ao assassinato de seus comandantes no Líbano. É importante lembrar que o Hezbollah não é uma força qualquer. Eles surgiram durante a Guerra Civil Libanesa e desde então cresceram a ponto de se tornarem um dos atores não estatais mais fortes do Oriente Médio. Por falar nisso, essa é uma marca do mundo árabe. Sempre que há um grande ataque contra eles, um novo grupo surge como se fosse resultado natural dessa agressão. A gente sabe que desde 2006, quando Israel invadiu o Líbano pela última vez, o Hezbollah vem se preparando para esse confronto. Ele tem recebido grandes carregamentos de foguetes e drones do Irã e, mais recentemente, eles começaram a produzir suas próprias armas. E olha que eles não se limitam a foguetes simples, não. Eles têm capacidade de defesa aérea, algo que a maioria das milícias por aí não tem. O arsenal deles inclui de tudo, desde foguetes guiados e não guiados, artilharia antitanque, mísseis balísticos e antinavio, até drones carregados de explosivos que podem alcançar boa parte do território israelense. Para vocês terem uma ideia, os analistas estimam que o Hezbollah tenha entre 130 mil e 150 mil foguetes e mísseis. Isso é mais de 4 vezes o que o Hamas tinha antes da guerra em Gaza. E o grupo ainda diz que conta com mais de 100 mil soldados, muito mais do que o Hamas jamais teve. Agora, é claro que nem tudo que o Hezbollah tem é da mais alta tecnologia. A maioria das armas deles são mísseis mais simples e não guiados, mas se lançados em grande quantidade, pode colocar em xeque as defesas aéreas de Israel. E o que preocupa ainda mais são as munições de precisão que o grupo diz possuir. O Hezbollah não revela tudo o que tem, então os especialistas ficam meio no escuro, tentando adivinhar o poder real desse arsenal. Nas últimas semanas, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, tem deixado claro que os ataques ao norte de Israel, que começaram em 8 de outubro, foram apenas uma fração do que eles têm à disposição. E a resposta de Israel não foi nada leve. Ataques intensos no sul do Líbano com jatos, tanques, drones, Hermes e até munições de fósforo branco. E isso tem causado um verdadeiro desastre humanitário com dezenas de milhares de civis deslocados dos dois lados da fronteira e centenas de mortos e feridos. O Hezbollah começou a atacar o norte de Israel logo no dia seguinte ao ataque devastador que militantes liderados pelo Hamas lançaram em 7 de outubro, quando cerca de 1.200 pessoas foram mortas e aproximadamente 250 foram feitas reféns. Desde então, o Hezbollah tem intensificado suas ações utilizando uma variedade de mísseis e foguetes de curto alcance. No início, eles miravam principalmente em tanques e outros equipamentos técnicos perto da fronteira. Mas à medida que a situação foi esquentando, os alvos passaram a incluir quartéis e bases militares israelenses. Em 11 de novembro, Nasrallah, o líder do Hezbollah, revelou que o grupo estava usando os foguetes Burkan. Esses foguetes são uma espécie de munição assistida por foguete improvisada, que pode ser facilmente montada e tem se tornado uma arma assinatura dos grupos apoiados pelo Irã na região. Isso segundo Fabian Ries, uma analista de defesa e militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O Centro de Pesquisa e Educação ALMA, um think tank israelense, afirma que essa arma pode ser lançada a partir de um lançador terrestre e causar destruição extensa em um raio de até 150 metros do ponto de impacto. Um general libanês, Muniz Shebadeh, que já coordenou o governo libanês junto à missão de paz da ONU no Líbano, disse que o Burkan foi testado e usado pelo Hezbollah pela primeira vez na Síria, onde Nasrallah enviou combatentes para apoiar o presidente Bashar al-Assad durante a guerra civil do país. Além disso, em novembro, Nasrallah também revelou o uso dos foguetes Katyusha, que foram originalmente fabricados pela União Soviética e copiados pelo Irã. Esses foguetes podem viajar entre 20 e 40 quilômetros e são lançados em série. Mesmo sendo foguetes não guiados, Ries explica que o Hezbollah pode disparar muitos deles porque são baratos e, em determinadas distâncias, funcionam bem. Um oficial de artilharia do Hezbollah, identificado como Raji Mohammed Ali, deu uma entrevista ao canal de TV do grupo Al-Maná no início de julho. Com o rosto borrado e a voz alterada, ele afirmou que o grupo é capaz de disparar 100 Katyushas de uma vez a partir de lançadores montados em caminhões.
Durante a guerra de 2006, o Hezbollah usou foguetes Raad, de fabricação iraniana, num ataque mortal contra a cidade portuária de Haifa, em Israel. Porém, esses foguetes ainda não foram usados nessa nova fase do conflito. No começo desse ano, depois que Israel matou o comandante do alto escalão Hussam al-Tawi, o Hezbollah começou a exibir foguetes mais sofisticados como o modelo Falak, também de fabricação iraniana. Isso foi seguido pelo uso de armas Almas, que são mísseis antitanque guiados e equipados com câmeras, capazes de perfurar armaduras pesadas. E aí, meus amigos, a coisa ficou ainda mais séria com o uso de mísseis balísticos guiados maiores, como o Fateh-110, que tem um alcance de até 300 km, podendo colocar Tel Aviv e até mesmo Jerusalém na mira. Esse tipo de míssil foi usado pelo Irã num ataque aéreo sem precedentes contra Israel no início desse ano, mas o exército israelense conseguiu interceptá-los a tempo. Mas o que será que acontece se esses mísseis forem lançados em grande quantidade do Líbano? Isso é um grande ponto de interrogação e ninguém sabe ao certo qual seria o impacto. Em 2018, Nasrallah disse que o Hezbollah possui munições de precisão guiadas, as famosas PGM-S, mas o grupo nunca testou ou mostrou essas armas em público. Mais recentemente, em 2022, ele afirmou que o Hezbollah tem a capacidade de transformar os foguetes deles em mísseis de precisão com a ajuda de especialistas iranianos. Analistas dizem que ele pode estar se referindo a algo como os kits Spice que os Estados Unidos fornecem a Israel para transformar bombas comuns em munições de precisão. Segundo Shahan Saik, um pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e vice-diretor do projeto de defesa contra mísseis, essas PGMs são mais eficazes porque são equipadas com buscadores ativos. Segundo ele, Nasrallah falou sobre isso, o IDF também falou sobre isso, mas é difícil dizer algo definitivo sem provas. O Hezbollah, como vocês sabem, é extremamente discreto sobre o que tem no seu arsenal. Segundo o Hind, levou 13 anos para o grupo revelar que usou um míssil C-802 para afundar um navio israelense em 2006. Mísseis antinavio como esse também poderiam ser usados para atingir plataformas de petróleo offshore, especialmente no campo de gás Leviatã em Israel, um alvo ao qual o grupo aludiu num vídeo no mês passado. O Hezbollah tem à sua disposição uma grande frota de drones, que variam em tamanho, formato e capacidade. E, segundo declarações oficiais, o grupo começou a utilizar drones carregados de explosivos no dia 2 de novembro, num ataque contra um posto do exército israelense nas colinas de Golã. Eles chegaram a liberar as imagens desse ataque no canal deles no Telegram. O exército israelense, o IDF, confirmou que 2 soldados foram feridos nessa ação. O especialista Fabian Hinz acredita que o tipo de drone usado nesse e em outros ataques foi, muito provavelmente, modelado a partir do drone iraniano Ababil-T. O Centro de Pesquisa e Educação Alma, que é um think tank israelense, diz que esse drone pode percorrer cerca de 120 km carregando quase 40 kg de explosivos. No meio de maio, depois que as forças israelenses invadiram Rafah, no sul de Gaza, o Hezbollah lançou uma versão mais avançada desse drone que pode disparar 2 foguetes e explodir ao impactar o alvo. Esse veículo aéreo não tripulado foi usado pela primeira vez em um ataque em 16 de maio contra uma guarnição do exército israelense perto da fronteira, que resultou em 3 soldados feridos, de acordo com o IDF. Apesar do Irã ser o principal fornecedor de armas do Hezbollah, o grupo tem se tornado cada vez mais autossuficiente nos últimos anos. Além dos drones militares, o Hezbollah também utiliza drones comerciais para reconhecimento e para identificar pontos fracos nas defesas aéreas de Israel. Em junho, por exemplo, um drone sobrevoou Haifa por horas sem ser detectado, gravando imagens de locais estratégicos. O Centro Alma acredita que esse drone era um UAV Hudu-1 fabricado pelo Irã, mas o Hezbollah não confirmou o modelo. Imagens mais recentes de reconhecimento divulgadas pelo Hezbollah, que mostram a área das colinas de Golã, sugerem o uso de um drone Chamad equipado com uma antena. O grupo militante Houthi do Iêmen usou uma versão modificada desse drone para atacar Tel Aviv em julho. Agora, falando de defesa aérea, isso é algo bem comum para atores não estatais como o Hezbollah, e mostra o nível de preparação que eles têm para um possível conflito em larga escala. O grupo já utilizou munições terra-a, sendo a mais notável delas o míssil antiaéreo iraniano 358, para derrubar drones israelenses, de acordo com o Hinz. Em pelo menos 2 ocasiões, o grupo também afirmou ter usado munições mais sofisticadas, provavelmente o míssil iraniano Sayad-2C, que é guiado por radar e pode alcançar alvos a quase 30 mil metros de altura, contra jatos israelenses forçando-os a recuar.
Essa capacidade de defesa aérea pode acabar representando um desafio único e inusitado para a superioridade aérea de Israel. Como disse Saan Saiki, especialista em defesa de mísseis, o Hezbollah está muito melhor equipado do que o Hamas. E essa preparação, especialmente no que diz respeito à quantidade de armamentos, é algo que preocupa bastante Israel. Em junho, por exemplo, em resposta à morte de um comandante sênior, o Hezbollah lançou 150 foguetes e 30 drones num único ataque, o maior ataque desse tipo contra Israel vindo do norte. E na última quinta-feira, após outro ataque aéreo israelense que matou um comandante do Hezbollah, o grupo subiu ainda mais o tom, disparando mais de 200 foguetes. Numa guerra total, esses chamados ataques de saturação, em que centenas de pequenos foguetes são lançados ao mesmo tempo, poderiam sobrecarregar o sistema de defesa antimísseis de Israel, o famoso Domo de Ferro. Israel já gastou muitos interceptores do Domo de Ferro durante a guerra em Gaza, e aí ele questiona quantos ainda restam. Além disso, se o Hezbollah decidir usar seus mísseis balísticos Fateh em grandes quantidades, isso poderia levantar outras questões críticas sobre o nível de preparação de Israel. Quão eficazes são os interceptores David Sling e Arrow contra esses mísseis? Essa é uma questão interessante porque aqui ele está tratando dos sistemas de defesa de Israel para mísseis de médio e longo alcance. E ele ainda questiona, será que o IDF consegue detectar, rastrear e disparar contra esses mísseis enquanto eles estão sendo preparados para o lançamento? A verdade é que ainda há muito que a gente não sabe sobre o que pode acontecer numa escalada total desse conflito. Então, como eu faço sempre, vamos torcer pela paz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.